Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a nossa investigação é nesse local e nós fomos convidados para fazer uma investigação aqui por uma mulher que também já morou aqui também, nas colônias de casa que tinha aqui. Tinha uma colônia de casa, né, do outro lado. Tinha fazenda, a sede da fazenda na entrada lá em cima e as colônias de casa era tudo lá embaixo, tá? E aqui sempre foi plantação. Inclusive hoje eles estão plantando aí, né, amor? Vocês escutaram algum barulho? Eles estão plantando hoje. Aqui, a gente foi lá, conversou com eles, né? Eles falou que tranquilo, porque o homem ele arrenda a terra aqui, né? Então é ele que toma conta aqui. Ele falou, não, pode ir lá gravar, tranquilo. Ele também conhece a história do local, né? Não conhece nosso canal, pegou e ficou assustado quando eu falei que eu vim aqui fazer investigação com espírito. Ele falou, misericórdia. Ele falou assim, eu não mexo com isso não. Eu falei para ele, não, a gente não mexe, a gente ajuda os espíritos que estão vagando. Aí ele falou assim, muito interessante. Aí pediu o nome do canal, eu passei para eles. E ele falou, não, pode ficar tranquilo lá. Aí a gente fica até tranquilo, né, gente? Porque assim, sabe que quem está aqui são eles, já sabe que a gente está aqui, então hoje, investigação não precisa se preocupar. A não ser bichos no mato, mas ele falou que nunca viu falar que tem bicho bravo aqui, onças, coisa não, tá? Ele falou que aqui é tranquilo. E a gente ficou mais tranquila então, sabendo que não tem perigo, né? Ele falou, a única coisa que você pode encontrar aí é cobra. Mas a gente já olhou o chão é lugar bom para pisar, né, amor? Não tem... A gente olhou certinho, então a gente tá tranquilo. O importante aqui hoje é fazer a investigação e dar certo o que a gente veio fazer, tá bom? Ela contou para nós que ela morou nessa colônia e o que mais intrigou ela em tudo isso no passado, que aconteceu aqui, é um mistério que ficou nesse local. Um mistério que nunca ninguém conseguiu descobrir, esse mistério. E ela falou que esse local aqui é assombrado, né? E a gente vai em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que é espírito precisando de ajuda, né? Ela disse que nunca viu, mas o povo fala que aqui ficou assombrado, né? Não sei se é porque o que aconteceu aqui, ela falou assim, não sei se o povo viu mesmo ou se é só as pessoas que têm tanto medo que falou que era assombrado. Então ela mesma falou que ela não posso falar que eu vi porque eu não vi, ela falou. Porque também escureceu, eu nunca passei ali naquela estrada, jamais, depois que escurecia. Ela disse assim, que um rapaz se casou, né, com a moça, eles estavam namorando e se casou e eles tinham 6 meses de casado, né? E ele trabalhava aqui na fazenda. Muita gente trabalhava aqui, a fazenda muito grande, né? Não sei se é o mesmo dono ainda, assim, que ficou de herdeiros, né? Porque o dono mesmo, o primeiro dono, a gente sabe que já faleceu, mas não sei se ficou para herdeiros, ela falou que não sabe porque ela também não mora mais aqui. Então não sabe o que aconteceu aqui. Sabe que tem dono, né? Mas não sabe quem que é, se é da família dele. Ela falou assim, que esse rapaz que se casou tinha 6 meses de casado. Eles viviam muito bem, pela aparência de todo mundo que vivia muito bem. E ele trabalhava aqui, ele saía, passava por essa estrada todos os dias para ir trabalhar. E um certo dia ele levantou de manhã e quando ele olhou na porta, que ele abriu a porta, na porta da casa dele, tinha um caixão, né? Um caixão, a pessoa construiu o caixão, ele não foi lá na funerária, né, e comprou. Ele construiu um caixão certinho, tá? A pessoa teve a audácia de construir um caixão, escreveu o nome desse rapaz e colocou na porta da casa dele. E quando ele levantou, disse que o susto foi grande, porque estava bem na porta. Era aquelas casas de assoalho, diz ela que tinha os degraus e punhou-se embaixo do degrau. Quando ele abriu a porta da cozinha, a primeira coisa que ele se deparou foi com aquele caixão na porta da casa dele. E ele ficou muito assustado com tudo aquilo, né? Ficou desesperado e foi chamar a polícia. Ele chamou a polícia, né? A polícia disse que demorou para vir, ele não tirou do local.
E ele esperou a polícia chegar, olhar aquilo lá, olhou, abriu, só tava... O que tinha ali era o nome dele no caixão. Não tinha nada dentro do caixão a não ser o nome dele. Então as autoridades falaram para ele assim que poderia ser uma ameaça. Uma ameaça que estavam fazendo para ele. Tentaram investigar, nunca descobriram. E ele andava muito assustado com isso, né? Então ele sempre passava aqui para ir trabalhar, então ele sempre passava com alguém. Um dia tinha vez que ele passava sozinho, tinha vez que ele vinha com as pessoas, porque vinha todo mundo junto trabalhar, passava junto. Quando ele se atrasava, né? Aí ele acabava vindo sozinho, era normal isso aí. E um dia que ele veio sozinho, bem nesse local aqui, nesse matagal, vou falar assim, né? Foi até uma escrita que deu essa ideia, né? Aliás, foi o marido dela, né? Foi a Gigi. O marido dela falou assim, ó, uma ideia para você, fala matagal, daí não precisa ficar falando floresta, essas coisas. Aí é uma boa ideia, só tenho que lembrar, né, gente? Só tenho que lembrar. E aí ele passava aqui em frente desse matagal e ia trabalhar. E ele foi, não chegou no serviço e também não voltou para casa. E a esposa se incomodou bastante, começou a ficar nervosa, porque já tinha uma certa cisma por causa desse caixão. E ela já avisou os vizinhos, se alguém tinha visto, começaram a procurar o que aconteceu e vamos fazer o trajeto que ele fez. E fizeram esse trajeto aqui. E aí encontraram, né, ele aqui, ó. A estrada é bem ali. Eu não sei se daí, da onde o Theo tá, dá para ver o claridão ali da estrada, né, amor? Não foi tão longe da estrada, tá? Eles estão trabalhando lá em cima. E essa árvore grandona. E aqui diz que foi aqui. Ela falou, se você desce certinho, tem uma árvore grandona, né? Tem até eu creio que seja, tem uma cerca ali também, gente, é cercado ali, ó, de arame. Eu creio que seja por aqui. Ela falou que não era assim esse matagal que tá agora, tá? Era limpo aqui, né? Porque era pasto aqui em volta, tudo, né? E tinha essa estrada que eles... não era estrada, era falado, que ela falou, carreador, né, amor? É carreador. Hoje é uma estrada aberta mesmo, mas era um carreador onde o povo passava de a pé para ir para o trabalho, porque era eles cortavam por aqui porque era mais perto, né? E aí foi encontrado ele aqui. A esposa dele, né? Eles tinham, quando aconteceu isso de aparecer esse caixão lá, eles tinham 6 meses de casado. E depois disso levou 3 meses para isso acontecer. Realmente era uma ameaça. Acho que eu nem posso estar falando tanta vez esse nome, né, amor? Realmente era isso. Aquilo que deixaram na porta da casa dele foi para isso. Porque dali 3 meses, eu creio que ficaram sondando o tempo que ele podia estar sozinho para que fizessem, né, isso com a vida dele. Infelizmente. E aí, como sempre, né, que nem ele tinha chamado as autoridades para verificar, não conseguiram descobrir e também não conseguiram descobrir quem fez isso com ele. E ela quando contou para nós, eu fiquei pensando assim, né, já sofreu essas coisas todas, né, ele estava muito feliz com a esposa, estava em lua de mel, né, porque se ele estava com 6, 7, 8, 9, né, foi 3 meses depois de 6 que eles estavam juntos, que ela falou, né, 9 meses de casado. Então, eles tinham aí nem 1 ano de casado, estava em lua de mel. E a esposa chorou muito, desesperou, queria ir junto com ele, falava que ia tirar, sabe? E também ia junto com ele, mas sofreu muito. A mãe dela ficou o tempo todo do lado dela, que nem essa mulher contou para nós, com medo dela fazer uma bobagem com a vida dela. Mas ela foi se passando o tempo, né? Vai ficando mais... Não esquece, né, gente? Mas Deus vai confortando o coração, porque é só Deus para confortar numa hora dessa. E ela contou para mim assim, sabe o que é mais estranho? Que nunca descobriu. Porque ele não tinha inimigos, a não ser que eles chegaram a desconfiar aí dos... como que chama lá, amor? Que é os administrador que cuidava deles no serviço. Porque de vez em quando discutiam com o administrador, pelo fato de
deles querer mandar muito, né? Quem mandava era o patrão, mas o patrão colocava eles para cuidar, então eles queriam mandar, queria ficar bravo e acabavam discutindo. Não sabe se houve alguma discussão com essas pessoas, nunca descobriram. Teve um monte de desconfiança, mas não chegaram a lugar nenhum. Mas na verdade a gente quer ajudar, como eu sempre digo, a gente está aqui para ajudar o espírito, né? Então nós vamos passar o K2, se der presença, vamos fazer um Spirit Box e descobrir o porquê também. Por algum motivo ele está precisando de ajuda, porque ele ficou aqui, né? A gente só quer ajudar. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal, imensamente, todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, dê vida, saúde, paz, prosperidade na vida de vocês. Que Deus ilumine o caminho de vocês e dê para vocês todo o livramento, como eu expliquei aí sobre o livramento que Deus deu para a nossa vida aí, né, para a vida do Theo. Por isso que nós temos que deitar, ao deitar, né, já agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos, pelos livramentos que Ele tem nos dado. E ao levantar, né, agradecer por acordar e para Ele nos livrar de todo mal, porque é só Deus mesmo para nos livrar. Isso eu tenho certeza, por mais que as pessoas me critiquem por eu falar de Deus, mas é só Deus. E eu vou continuar falando e pregando que esse Deus maravilhoso aqui, ó, que nós servimos, é o Deus maior, o Deus que eu amo de todo o meu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Nós vamos ligar o K2. Nós vamos passar o K2 aqui. Se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui e oferecer ajuda. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, e com todo o respeito que nós entramos aqui, que nós pedimos para que o espírito se aproxime, se tiver espírito, para que o K2 acenda e nós podemos ajudar. Começou a chuviscar, né? Gente, tinha dado uma chuvinha de leve, né, amor? E agora está começando a chover de novo. Mas nós não vamos desistir, não. Vamos continuar aqui. Se precisar, a gente pega uma sombrinha, né? É verdade. Porque para voltar não é fácil e também não é por acaso que nós estamos aqui hoje, né? Nós veio para ajudar. Ó, Deu sinal, amor. Já. Começou a dar sinal aqui, ó. Viu? Eu ia chegar até lá na árvore. E ali tem uma cerca de arame. É uma cerca, né, amor? É uma cerca de arame que tem ali, ó. Cerca de arame. Mas tá dando sinal. Vamos já pegar os aparelhos, amor? Vamos. E já iniciar? Ver se ajuda? Vamos pegar os aparelhos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Tocou no K2, a gente sabe que tem espírito aqui. E a gente só está aqui para ajudar. Você quer ajuda para sair desse local? Sim. Gosto de um. E você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Sim. E se você puder dizer o seu nome para nós, eu agradeço. Vanderlei? É. O Vanderlei, não sei se você é o espírito do rapaz que tiraram, né, ceifaram a vida e deixaram aqui nesse local. Era recém-casado, tinha 9 meses de casado. É o espírito desse rapaz? É. E você, desculpa perguntar, né?
o motivo, assim, você ser um espírito e ainda está aqui nesse local, né? Você já era para ter feito a passagem. Ajuda. Sim, nós estamos aqui para ajudar, né? Falaram para nós que antes disso tudo acontecer, uns 3 meses antes de você desencarnar, você se deparou na porta da sua casa quando você acordou com um caixão. E esse caixão tinha o seu nome. Foi. E alguém estava ali, de alguma maneira, né? E não posso estar falando, né, o nome todo aqui, para não falar isso toda hora aqui, que fica complicado. Foi o que você entendeu quando você viu o seu nome lá. Isso. Isso. E você até chamou as autoridades, né, para entender o que estava acontecendo ali, mas não conseguiram descobrir. Gostaria de saber se quem fez isso com você é a mesma pessoa que deixou esse caixão lá? Hã? Ele falou, foi o Mendonça. Mendonça? Quem é Mendonça? Esse Mendonça é o que deixou o caixão na porta da sua casa? É. E que motivo ele tinha para fazer isso e ainda te perseguir até tirar a sua vida? Você pode falar para nós? Quem é esse Mendonça, né? Quem é ele? Por que ele te perseguia? Se você puder falar, é claro. Ex-noivo. Ex-noivo. Ex-noivo? Ex-noivo de quem? Da sua esposa? Ela sim. Ex-noivo da esposa dele. E isso a gente não ficou sabendo. Então, antes de você se casar com ela, já tinha sido noiva de outro rapaz? Tinha. Nossa. Tinha sido. Vanderlei, a gente não sabia. Essa parte a gente não sabia que você... Pera aí, então. Ele era ex-noivo dela. E ela se separou dele para ficar com você? Foi isso? Foi. E ele se sentiu, então, traído? Ela chegou a ficar com você quando ela ainda estava com ele? Ela chegou a ficar com você? Vocês namorou, né? Isso que eu quero dizer. Vocês namorou, mesmo ela estando noiva dele? Sim. Então, de alguma maneira, eu acho que ele descobriu, né? E ele gostava dela ainda, então, por isso que ele fez isso. E agora eu fico perguntando. Pelo menos que a gente sabe que quando todo mundo mudou daqui, ninguém sabe mais para onde ninguém foi, né? Naquele tempo, quando mudava, não tinha telefone, né, gente? A gente não ficava mais sabendo. Então, por isso, ela disse que não sabe mais dela. A mulher que convidou nós para vir aqui, ela falou que não sabe o que aconteceu com ela depois. Ela ficou muito triste, ela chorou, ela ficou
ficou deprimida, a mãe dela voltou para casa da mãe dela. E depois, quando eles foram embora daqui, eu ainda perguntei se ela tinha casado de novo, ela falou que não, que quando foram embora daqui, a mãe dela mudou daqui, ela foi junto. Então ele não se aproximou dela ou se aproximou depois, não sei. Não entendi, ou ele só queria mesmo vingança, isso aí, tá? Olha, ninguém nunca descobriu, ninguém soube que era ele. Mas em cima dessa terra aqui, ele vai ter que pagar o que ele fez, né? Por ter... Você estava em lua de mel ainda. Eu sinto muito, né? E por tudo que aconteceu. Mas de alguma maneira eu creio que ele descobriu. Sim, viu? Ele descobriu. Então ele descobriu, ele falou alguma coisa para você, assim, sobre que ele sabia que vocês tinham namorado antes dele fazer isso com você. Não gosto muito de perguntar na hora que acontece, né, gente? É duro isso, né? Ele, antes de fazer tudo isso com você, né? Ele falou alguma coisa que estava fazendo isso por vingança? E que foi ele que pegou o caixão, isso, porque você falou que foi ele, né? Então ele deve ter falado tudo isso para você. Falou. É de se esperar. Olha, Vanderlei, perdoa ele. Perdoa ele, porque ele de alguma maneira ele vai pagar, ou já pagou, a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Porque, como ela disse, Rose, tem quase 40 anos que isso aconteceu. Ela falou, nunca esqueci desse relato, nunca, nunca, nunca. E conhecendo o seu canal agora, eu pensei, a Rose pode ir lá e ajudar esse espírito, porque esse local é assombrado e o espírito ainda está aqui, gente. Sofro. A gente sabe que você sofre, por isso que a gente veio para ajudar, né? Só que você tem que perdoar ele para que eu possa te ajudar. Mas perdoar assim de coração, porque ficar aqui sofrendo esse tempo todo, eu acho que já não tem mais amargura por ninguém, não tem mais vingança por ninguém, não tem mais nada, 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 isso fica no... Perdoa. Viu? Ô, Vanderlei, fico muito feliz, né? Porque sempre, às vezes, eu penso assim, a parte mais difícil, porque pode ser que o espírito não perdoe, e ele perdoou. Uma pessoa boa, né? É um espírito bom, né, gente? Porque agora ele é um espírito. A nossa carne morre, mas o nosso espírito não. Muita gente não acredita que o espírito fica. O espírito, gente, não morre nunca, tá? É só a nossa carne. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também perdoar. E também se arrepender, né? Você já perdoou, já pediu perdão. E se arrepender, né? Do que você, alguma coisa que você fez, justamente isso, né? Que você estava junto com ela estava ainda noiva dele, causou tudo isso nele, né? E você se arrepende? Sim. Fico muito feliz, tá? E você perdoar, se arrepender e pedir perdão. Porque isso é o principal para que podemos te ajudar, tá? O anjo mentor está do meu lado, você consegue ver eles? Isso, ele vê. Eles vão encaminhar você, nosso anjo de luz, a nossa mentora vai encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo, tá bom? Segue o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você. Nós que agradecemos. Segue seu caminho, Vanderlei. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Vanderlei,
né? Ele estava aqui sofrendo, precisando de ajuda, né? E um mistério aí que ficou por muitos anos, né? Quase 40 anos. E agora a gente descobriu que quem fez isso com ele foi o ex-noivo da esposa dele. Ficou enciumado, ficou ferido, né? Acho que ele gostava dela. E viu os dois muito bem, muito felizes e decidiu até fazer isso do caixão e depois fazer o que ele fez, né? Mas com certeza ele, ou ele já pagou ou ele vai pagar, porque isso, tirar a vida não é... Jamais podemos fazer isso. Só quem tem direito de tirar a vida é o nosso Deus, porque Ele é dono da nossa vida. Tá bom? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Vanderlei, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o Vanderlei conseguiu fazer a passagem? Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.